Oiê, oiê. Que pessoas vão encaminhar esse vídeo pro povo. Oiê, Priscila. Oiê, oiê, Gui. Tudo bem? Esperar o pessoal entrar. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Tem aluno homem também. Hoje a gente vai falar, esperar o pessoal entrar pra gente começar a falar sobre esse bate-papo delicioso. Hoje a gente vai falar sobre a base dos ingredientes da confeitaria saudável, low carb e funcional. Esperar o pessoal entrar, deixa eu mandar mensagem aqui no grupo. Olá, olá. Oi pra você, pra vida. Boa noite, boa noite. Eu vou esperar mais um minutinho o pessoal entrar e aí já vou começar a dar a aula. Hoje a aula vai ser muito, 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 muito legal. A gente vai falar sobre o ingrediente, sobre a base desses ingredientes da confeitaria saudável, que é o que comanda tudo, né? Tudo que comanda a confeitaria saudável, como substituir a farinha de trigo, o açúcar refinado, o leite condensado, tudo que a gente está acostumado a usar na confeitaria tradicional, tudo que a gente está acostumado a usar na confeitaria tradicional, desde emulsificantes até tudo, a gente consegue substituir na confeitaria saudável com ingredientes que fazem a mesma coisa, só que saudável também. Então eu vou começar a aula, que depois ela vai ficar salva no YouTube, que muita gente pediu. E vamos lá. Coloquei algumas pautas, essa aula vai ser com base em pautas que vocês me perguntam muito, tá? Então eu vou começar falando o seguinte. Todos os ingredientes, a confeitaria saudável, ela tem o ponto de vista culinário e o ponto de vista nutricional, certo?
Por que eu tô falando isso? Porque muita gente gosta de fazer a low carb sem ter a necessidade de precisar comer adoçantes por acaso, né? Tipo assim, eu não sou diabética. E aí, do ponto de vista nutricional, se eu for numa nutricionista, por exemplo, tem muito nutricionista que não vai me indicar fazer a low carb por conta disso. Olha, você não é diabética, você não precisa consumir adoçantes. Então, porque assim, por que isso, né? Porque o adoçante, ele passa por um processo químico para se tornar adoçante. Diferente, por exemplo, de um açúcar mascavo, de um melado de cana, que são ingredientes que é açúcar, mas que na sua essência tem nutrientes melhores do que adoçantes, né? Que dizem que é adoçantes naturais, mas que para chegar nessa cor branquinha que a gente vê por aí, do xilitol, do eritritol, do stevia, do sorbitol, então, todos os adoçantes que são branquinhos, eles passam por um processo químico. Então, a confeitaria saudável, ela tem a base, o ponto de vista nutricional e o ponto de vista culinário, tá? Então, no culinário, a gente consegue já enxergar de outras formas, né? Por exemplo, os adoçantes, como que eles entram. Então, muita gente às vezes chega, ai, Jéssica, não sou diabética, mas quero fazer a low carb. Eu não sou nutricionista. Quando uma cliente chega, né, e aí ela quer conversar comigo, eu não sou nutricionista, eu não posso ficar indicando pra ela, olha, você pode fazer low carb ou você não pode. Não, eu conto a minha história, olha, eu emagreci, porque normalmente o pessoal chega, ai, você emagreceu com a low carb, né, não sei o quê. Assim, sim, eu emagreci com a low carb. E aí, comigo funcionou e pode funcionar pra você também, tá? Porque tem muita gente que às vezes vai na nutricionista, a nutricionista informa isso, olha, low carb pra você, não. Faz uma reeducação alimentar. A pessoa recua, porque como a low carb tá muito em alta, né? A galera se apegou muito que a low carb emagrece rápido, né? A gente tem um resultado mais rápido e tal. Então, o pessoal não quer mais fazer uma reeducação alimentar. O pessoal quer fazer low carb e quer consumir adoçante, né? Porque na low carb, quando você faz low carb, você não pode consumir açúcar, porque senão o açúcar corta o efeito da low carb, porque tem a glândula cetogênica, não sei, pra quem não entende de low carb, a low carb, gente, ela começa a fazer efeito no nosso corpo. Eu vou falar bem resumidamente, porque não sou nutricionista, não posso ficar falando, explicando essas coisas assim pra vocês, tá? Mas resumidamente é que a low carb, ela, a partir de umas 48 horas, o seu corpo já entende que ele tem que começar a se alimentar da gordura do seu corpo e aí que você começa a emagrecer. Por isso que normalmente em 15 dias você tem grandes resultados. E aí, do ponto de vista culinário, os adoçantes também têm o seu papel na receita, mas agem de forma diferente do açúcar, tá? Então, só tô explicando isso para vocês entenderem que a confeitaria saudável, ela tem o ponto de vista culinário e o ponto de vista nutricional. E que muitas vezes você vai ver gente falando mal de adoçante, que você que não é diabético não precisa consumir. Você vai ver gente falando bem do açúcar e você vai encontrar de tudo. Por isso que é legal e interessante você saber sobre confeitaria low carb e sobre confeitaria funcional. Por isso que eu ensino as duas. Porque se você conhece a confeitaria low carb, se você quiser fazer low carb, você faz a low carb. Mas em um momento que você não quiser fazer low carb, você quiser fazer a funcional, você faz a funcional. Você ou o seu cliente também, entende? Então vamos supor que, né, você está fazendo para um cliente, seu cliente está fazendo a manutenção da low carb, ele não é diabético. Você pode oferecer um produto funcional para ele que vai atendê-lo muito bem também. E para quem é diabético, por que deve ter informações sobre a confeitaria funcional, mesmo que não possa consumir produtos funcionais, porque levam, apesar de ser ingredientes saudáveis, ingredientes que podem elevar a glicemia. Porque para poder identificar num produto lá, porque que nem eu falei na aula de ontem, tem muita empresa conceituada, gente, muita empresa conceituada de respeito que vende produtos escritos low carb e que nos seus ingredientes tem farinha de aveia, farinha de arroz. E que se você, diabético, leigo ainda nesse assunto, não entende muito bem, tá começando, você vai lá, não entende de farinhas, né, de farinhas saudáveis e tal. Você vai lá e você vai ler
você vai ler que é low carb e você vai ler que tem farinha de arroz, farinha de aveia, você vai comprar mesmo assim. Então, por isso que você que é diabético também tem, ou que só quer fazer a low carb porque é o seu estilo de vida também, você tem que entender sobre confeitaria funcional para entender que essas farinhas podem cortar o seu processo de emagrecimento, que nem sempre o que é low carb é porque é low carb, eu coloco como low carb raiz, que não tem nenhum tipo de ingrediente que possa elevar a glicemia. Às vezes é que aquele produto é low carb, porque aquela fatia ou aquele produto num todo ele é baixo em carboidrato. Não que seja low carb, aquela low carb raiz, que pessoas, por exemplo, com doenças crônicas, diabetes, que estão em processo de emagrecimento, podem consumir. Por isso que é interessantíssimo vocês saberem sobre low carb e funcional, para distinguir um produto do outro e entender que na low carb, na aula de amanhã a gente vai falar sobre isso, dentro da low carb tem vários subnichos. Então, quando você entende isso, você também não vai julgar aquele produto, né? Ah, tá dizendo que é low carb, então. Mas tem farinha de arroz e tal, não sei o quê. Não, é low carb porque é baixo em carboidrato e tudo bem, né? Por isso que muita empresa conceituada vende esse tipo de produto. Mas eu sou da mesma forma que é obrigatório, eu tenho fé que um dia ainda isso vai acontecer. Da mesma forma que é obrigatório colocar num produto que que ele não contém glúten, que ele não é seguro para alérgicos, ainda vai chegar o dia que como a low carb está muito em alta, ainda vai chegar o dia que vai ser obrigatório também colocar, suponhamos que o produto tá escrito que é low carb e tem esses ingredientes que diabéticos e pessoas com doenças crônicas não podem consumir, então vai ter que colocar não é seguro para diabéticos também. Por isso que a gente que trabalha com esse tipo de público, é legal a gente saber essa informação. Porque que nem as receitas do curso, as receitas que eu posto no YouTube, as receitas que tem aqui no meu perfil do Instagram, são low carb raiz. A minha low carb, a que eu emagreci, é para as pessoas que querem emagrecer, são diabéticas e que têm doenças crônicas. Essa é a low carb raiz e para vender também eu sempre indico essa porque é acessível para todo mundo, né? Não tem diferença, você não pode, não vai te limitar, tá? Então esse é o ponto de vista nutricional e o ponto de vista culinário da confeitaria saudável, low carb e funcional, tá bom? Vocês podem ir tirando as dúvidas. Oi Lisa, oi Jane, oi Finagula. Por isso que é muito interessante conhecer as duas confeitarias, mesmo que você não faça, não queira saber, não precise consumir a funcional, saber, porque na hora que você vê o produto, você identificar, e na hora que você for vender, você também saber, gente, é muito importante, tá? Então já vamos entrar só falando dos ingredientes. Essa aula aqui, eu vou tentar resumir, assim, o máximo que eu conseguir, porque a gente vai falar sobre os ingredientes e eu adoro esse assunto, gente. Eu sou assim enlouquecida, porque vai abrir a mente de vocês para esse mundo saudável das farinhas sem glúten, adoçantes, açúcar. Então, eu vou dar uma resumida para a aula ter mais ou menos 1 hora. Já se passaram 15 minutos, passa muito rápido. Quem me conhece sabe que eu sou muito minuciosa, eu gosto de explicar bem direitinho para vocês, porque eu prefiro que vocês entendam eu não sou de ficar dando um pedacinho para vocês depois ficarem me perguntando, não sei o que, não. Eu gosto de entregar todo o conteúdo, que eu gosto de vocês saiam daqui bem esclarecidas, com as dúvidas bem esclarecidas, tá? Então, eu já vou adicionar aqui. A gente vai começar a falar das farinhas. Deixa eu adicionar aqui. Ó, já dá até um print. Vocês conseguem ver ou vocês querem que eu desative os comentários? Fala pra mim, pra vocês conseguirem dar print. Alguém pode me falar, por favor? Vocês conseguem dar print? Bom, vou continuar então. Tá? Dá print nessa tela já pra vocês saberem as farinhas. Eu coloquei tem muito mais farinha, viu, gente? Eu coloquei as mais famosas, as que eu recebo mais dúvida. Então eu coloquei aqui, tá? Tudo isso aqui é farinha sem glúten.
todas aqui que estão nessa lista que são farinhas sem glúten. Obrigado, Finagula, obrigado. Então vamos deixar assim. Todas as farinhas que estão aqui, elas são sem glúten e usadas na confeitaria saudável. Claro que tem as mais tradicionais, tá? As que eu uso mais aqui na Natucia, na confeitaria do dia a dia. É a farinha de arroz. Farinha de milho, ela tem o mesmo papel que a farinha de arroz, mas se só uso ela se eu for fazer um bolo de milho, por exemplo, ou um pão de milho. Farinha de grão de bico, farinha de mandioca, que é o polvilho doce, farinha de mandioca. Aí farinha de aveia, gente, apesar dela ser muito famosa, eu uso super pouco, porque a farinha de aveia, ela é uma fibra, né? A gente acaba usando ela como uma farinha de liga, mas eu uso ela muito pouco, porque eu acabo escolhendo outros tipos de farinha para fazer o papel dela, como por exemplo a farinha de mandioca. Então, se você quer fazer um bolo, né? E aí você quer usar a farinha de aveia, você consegue colocar ela, suponhamos, lá no todas os grupos de farinha, você pode substituir uma pela outra sem prejudicar em nada. Algumas farinhas, por exemplo, o grupo das de maciez, que é farinha de mandioca, que é o polvilho doce, o amido de milho e a fécula de batata. Essas três farinhas, elas fazem parte do grupo de maciez, do grupo de leveza. Então, você pode substituir uma pela outra na receita tranquilamente. Mas, dependendo do resultado que você busca, o polvilho doce, por exemplo, ele tem mais amido na sua composição. Então, normalmente, eu sempre indico ele para você usar em pães, que é uma massa mais pesada, que você precisa de uma maciez maior. A fécula de batata, ela tem menos e o amido de milho tá no meio. Então, vamos colocar assim, você tá fazendo uma receita e aí eu coloquei lá pra você que você tem que fazer o bolo com fécula de batata. E aí você fala, Jéssica, aqui na minha casa só tem um polvilho doce. Você tem que lembrar que o polvilho doce, ele tem mais amido. Consequentemente, a sua massa vai ficar um pouquinho mais pesada. Você vai ter que ajustar alguma outra farinha. Por isso que é importante a gente conhecer as farinhas e como que elas reagem ali na minha receita. Entende? Mesmo que elas fazem parte de um grupo só, esse grupo acontece isso, entendeu? A mesma coisa num pão. Se na receita do pão, quem já fez o pão do canal do YouTube Funcional sabe, aquele pão delicioso, que ele é uma base e a partir dele você consegue criar outros pães, ele vai pro polvilho doce. Se você substituir, se você tira o polvilho doce, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Se você tira o polvilho doce daquela receita, Jéssica, só tenho fécula de batata. Eu tô falando fécula de batata e polvilho porque é os dois extremos do grupo de leveza, né? Tem o amido que tá bem no meio e aí tem a fécula e o polvilho. Jéssica, não tenho polvilho doce, vou fazer o pão, vou colocar a fécula de batata. Ok, lembre-se que polvilho tem mais amido, consequentemente sua massa tem que ficar mais pesada. Se você vai colocar fécula de batata que tem menos amido, você precisa adicionar alguma coisa que vai dar mais liga. Vamos colocar nessa receita, por exemplo, tem goma xantana. O polvilho doce, ele é uma goma, tanto que nós usamos ele para fazer pão de queijo, que precisa, quando você umedece ele, ele vira aquela goma. Então, na receita tem goma xantana. Mas, Jéssica, eu vou colocar quanto de goma então? Você tem que conhecer a sua goma xantana, entender que 1 grama de goma xantana pode mudar completamente a sua receita. Então, também não é só adicionar. Por isso que toda troca que você vai fazer tem uma consequência boa, né? A gente fala consequência, as pessoas ligam essa palavra coisa ruim. Não, tem uma consequência de uma mudança, vai ter algum tipo de mudança e você vai adaptando a sua receita. Até esses dias eu recebi uma pergunta na caixinha de perguntas. Jéssica, você usa só um mix de farinha? Gente, não tem como só usar um mix de farinha, tá? A gente tem a base, que nem eu falei, a gente tem a base. A partir que nem eu ensino pra vocês, na confeitaria funcional, que na confeitaria low carb, nem chances de ter mix, né? Que é muito diferente, daqui a pouco a gente vai entrar nas farinhas low carb aqui embaixo, a gente vai falar sobre elas. A gente tem uma base, a partir dessa base, a gente consegue fazer as alterações. Eu quero um pão mais cascudo, então vou aumentar o amido. Porque o amido, inclusive na receita de domingo que a gente vai fazer,
a gente vai usar o âmido por conta disso na receita. Vai colocar 20 graminhas dele na receita pra ele dar uma... Ele vai segurar a casca do que a gente vai fazer domingo, quase que eu soltei agora. Não vou falar porque é surpresa, porque é uma receita que vocês me pedem muito. A gente vai fazer ela domingo. Então o âmido vai segurar essa casca, entendeu? Então não é só trocar. Por exemplo, falando desse pão ainda, vai farinha de arroz como base, vai oleaginosa. Se eu quero uma receita, se eu quero um pão mais que nem essa receita, é um pão, ele é bem sequinho, mas quem já fez ele, eu particularmente, eu prefiro desse jeito, por isso que eu fiz a receita desse jeito, pro meu paladar. É o que eu sempre falo pra vocês. Eu ensino vocês a transformarem a receita. Porque quando eu crio a receita pro meu paladar, pro que eu gosto, pro que o pessoal aqui em casa gosta, pro que os meus clientes gostam. Tem muita receita que eu faço, tem cliente minha que é muito antiga, eu faço, eu crio, e aí, que às vezes tem o paladar um pouco diferente do meu, eu mando pra ela, falo assim, e aí, o que você achou? E ela, Jéssica, eu achei legal, mas pode mudar isso, dar uma melhoradinha aqui, ficou muito doce, ficou muito amargo. E aí ela manda pra mim, porque ela tem um paladar diferente do meu. Então a gente vai testando, então eu crio a base pra vocês ir modificando. Esse pão, por exemplo, tem lá farinha de oleaginosa, farinha de arroz, polvilho doce. A oleaginosa você pode usar a que você quiser. Normalmente eu uso castanha de caju. Quem me conhece sabe que eu sou fã da farinha de castanha de caju. Apesar da farinha de amêndoas estar muito em alta, todo mundo falando da farinha de amêndoas, eu sou fã da farinha de castanha de caju pelo sabor, principalmente para fazer salgados. Eu adoro ela. E aí, se você quer um pão mais sequinho, você vai tirar... Ai, meu brinco caiu. Peraí, gente. E aí, se você quer um pão mais sequinho, você vai então tirar um pouco da oleaginosa e colocar um pouquinho da farinha que vai ressecar esse pão, que é a de arroz. A farinha de arroz, ela resseca extremamente qualquer produto que você vai fazer, qualquer gostosura que você vai fazer, se você não saber usar ela também. Como ela se parece muito com a farinha de trigo, o pessoal acha que é só pegar ela, substituir pela farinha de trigo. Não, gente, a farinha de arroz, farinha de milho, o grupo da farinha dessas farinhas de estruturas secas vou falar as que eu lembro aqui de cabeça: farinha de arroz, farinha de milho, farinha de amaranto, trigo sarraceno. Então todas essas farinhas, elas são secas. Algumas têm a característica muito parecida com a farinha de trigo. E aí muita gente na hora pega ela, vou pegar a farinha, tem uma receita aqui de bolo de família, vou pegar ela, colocar e aí o bolo fica uma pedra, porque é a tendência dessa farinha. Por isso que na confeitaria saudável, as pessoas têm muita insegurança por conta disso. Porque na hora de substituir a farinha de trigo, substituir o açúcar, tem essa dificuldade, né? Porque não é só trocar uma pela outra. A farinha de trigo, gente, ela é uma farinha quimicamente testada, feita em laboratório. Então, assim, ela é feita para dar certo. Qualquer coisa que você for fazer com ela, ela vai dar certo. Ela quer ser a rainha da cocada preta, porque em uma única farinha a gente tem a leveza, a maciez, a estrutura, a liga, tudo. Tem o glúten que que forma a rede, né, para segurar o seu bolo, para segurar o seu pão. Na confeitaria saudável não. Quando a gente tira a farinha de trigo, eu tô dando um exemplo da farinha de trigo, porque é que a gente... E mesmo a farinha de trigo, ela tem vários tipos, né? Quem é da confeitaria tradicional aí sabe que mesmo a farinha de trigo, ela tem vários tipos. É uma para pizza, é uma para pão francês. Eu já trabalhei em padaria, gente. Eu já tive padaria. Não sei se eu já falei aqui pra vocês. Eu já tive padaria, eu já fui confeiteira tradicional, já fui padeira, já fiz muito pão, viu? Com a minha família, a gente tinha um mercado e eu colocava a mão na massa, sempre gostei muito. Então, cada farinha era para uma coisa, era uma farinha para fazer pão mais mole, era farinha para fazer pão francês. Então, mesmo tudo é conhecimento e na confeitaria saudável não é diferente. Mas como para substituir uma farinha a gente tem que usar de 3 a 4 farinhas? Se você for curiosa como eu, você vai usar 5, 6, tem vezes que tem vezes que como, suponhamos, se uma receita pede, por exemplo, vou dar o exemplo e continuar falando desse pão, vai? Se na receita pede lá 100 gramas de farinha de arroz, aí eu sei que a farinha de arroz e a farinha de milho é do mesmo grupo, eu coloco 50 gramas de cada, pra ver, pra mudar o sabor. Ou então se eu quero
uma farinha com sabor de grão de bico, com sabor de grão de bico, vou colocar um pouquinho de grão de bico, mas a farinha de grão de bico, ela é de estrutura também, só que ela tem um saborzinho residual e ela tem mais proteína. O que que é essa proteína? É a mesma coisa que o glúten. Mesma coisa aqui, tá, gente? A proteína do grão de bico, ela tem elasticidade, então você vai colocar ela, substituir pela metade da farinha de arroz, você tem que lembrar isso. Então, você pode diminuir um pouquinho da goma xantana. Então, assim, quando você conhece, né? Eu falei que essa aula ia abrir a mente de vocês. Quando você entende as farinhas, quando você entende o conceito de cada uma, como cada uma age na receita, fica muito mais fácil fazer as trocas, né? Você sabe que cada uma faz parte de um grupo. Esse exemplo aqui que eu falei da farinha de arroz e de grão de bico, se você não conhece as duas farinhas. Aí na receita pede 100 gramas de farinha de arroz, aí você fala assim, não tenho 100 gramas de farinha de arroz, tenho 50 gramas de farinha de arroz e tenho 50 gramas de farinha de grão de bico, vou colocar a farinha de grão de bico. E não sabe que a farinha de grão de bico, ela tem mais proteína que a farinha de arroz e por isso ela tem mais elasticidade. Em contato com a água, em contato com o líquido, ela fica bem elástica. E aí você coloca goma xantane, coloca psyllium, coisas que também ajudam a dar liga. Seu pão não vai crescer, seu pão vai ficar super pesado, ele não vai desenvolver, o fermento nessa receita não vai ter força para crescer. Então por isso que você tem que fazer pequenos ajustes. Então você vê que legal? É muito interessante quando a gente entende isso, né? Que a gente perde o medo de colocar a mão na massa. Gente, eu sou a louca das farinhas, dos adoçantes, de tudo. Eu vou lá na zona, eu moro aqui em São Paulo, eu vou lá naquela zona cerealista. Ai, gente, eu luto pra não deixar o salário. Porque eu quero testar tudo. E como a confeitaria saudável tá em alta, cada vez eles inventam uma coisa diferente, um adoçante diferente, uma farinha diferente. Agora é tudo em pó, tudo você tem pó de espinafre, você tem tudo você tem pó, tudo você tem desidratado e tudo você consegue colocar nas receitas para saborizar. Quero fazer um pão de espinafre, coloca ali um pouquinho de espinafre, tempera o pão. Então assim, deixa o pão verde, sabe? Então assim, dá pra gente brincar até não querer mais. Quando a gente conhece a base. Mas eu vou colocar esse tantinho aqui de espinafre, não vai mexer na minha massa. Sabe? Então, tudo é teste. A cozinha, gente, a minha mãe fala que minha cozinha é um laboratório. Porque é um laboratório mesmo. Hoje, vou dar o exemplo de hoje. Eu tô mudando uma receita minha, né? E eu vou fazer essa receita dar certo. Eu fiz ela hoje 3 vezes. 3 vezes eu fiz ela hoje. Quando der certo, eu falo pra vocês qual que é. E aí, a primeira vez, eu fiz ela de manhã. Eu acordei cedo pra fazer essa receita. É um pão. Pão com fermento instantâneo, né? Porque eu gosto de trabalhar com coisas rápidas, gente, coisa prática. Esse negócio de deixar o pão crescendo ali é lindo, é muito gostoso. Mas assim, a gente que trabalha com vendas, e eu que trabalho sozinha, por isso que eu ensino vocês que dá pra gente trabalhar, dá pra colocar a mão na massa. Eu já tive loja, já expliquei aqui, né, várias vezes, já tive loja. A loja não foi pra frente porque meu sócio não tinha a mesma visão que eu, então ele ficou com ponto e eu fiquei com a marca. E estamos aqui na marca porque eu tinha um conhecimento também. E aí, eu fazendo esse pão, fiz a primeira vez, ele cresceu, ficou solado por dentro. Ele cresceu muito e ficou solado. Fiz a segunda vez, ele cresceu menos, mas ainda ficou solado. E aí eu peguei as duas receitas, né? Coloquei uma do lado da outra. Matemática, fazendo matemática. Por quê? Porque eu precisava saber a quantidade de um. Então, assim, tudo que eu quero dizer pra vocês é que confeitaria também é matemática. É saber a quantidade de um ingrediente do outro, como substituir, fazer a conta. Mas por isso que a gente tem que saber a informação, o tanto que de carboidrato, por exemplo, que tem naquela receita. Você vai fazer um pão com fermento, assim, fermento seco instantâneo, que é mais rápido. Você vai usar uma farinha na confeitaria de oleaginosa. Você vai fazer um pão low carb com fermento seco que a base é oleaginosa. Você tem que alimentar esse fermento de um jeito, tá? Normalmente a gente coloca o que para alimentar?
açúcar no pão low carb, porque o fermento ele come esse açúcar e se torna seguro para diabético do mesmo jeito. Já no pão funcional, essa aula nem é de fermentação, mas só para vocês entenderem. Já no pão funcional, que a gente tem farinhas, como por exemplo, farinha de arroz, que é carboidrato, a gente já tem que ajustar mais esse açúcar, senão o fermento vai explodir o nosso pão, porque já tem carboidrato ali. Então tudo é ajustável. Gente, eu falo, né? Já é 8h30, eu tô aqui falando, mas é porque eu gosto de falar, eu gosto de explicar pra vocês, eu acho muito legal, eu sou apaixonada nisso. Então, assim, tem várias farinhas aqui, aí tem as farinhas, deixa eu terminar aqui, e aí tem as farinhas acessórias, farinha de chia, que você pode substituir, por exemplo, a farinha de linhaça. Eu não uso muito farinha de linhaça, não sou fã, não gosto, nem tenho aqui pra falar a verdade. Acho que a farinha de linhaça, dependendo, mesmo que você compre a sementinha, não sei, não gosto. Então, as minhas receitas não tem farinha de linhaça. Gente, eu sou o básico, tá? Eu sou o básico que funciona, que fica gostoso. Que a gente vai aqui na... Se faltar aí na sua casa, você vai na esquina, na loja de produtos da esquina aí da sua casa, você encontra. Nada de muita coisa, de comprar pela internet e tal. Eu sou o básico que funciona rápido, que fica gostoso também. Tá? Então aqui a gente tem as farinhas acessórias, que é farinha de uva, farinha de maracujá, farinha de banana verde. São farinhas que você... É muito acessório, elas têm sabor residual, elas ressecam a massa. Então, assim, farinhas acessórias, às vezes a gente quer colocar, né, na massa e tal, mas sempre em pouquinha quantidade para você quiser testar mesmo. Eu também não uso, tá? Não uso nada. Xilitol dá certo para fermento? Não, não dá certo para fermento. O xilitol ele é um adoçante, ele não tem carboidrato. O eritritol, nenhum adoçante, ele alimenta o fermento, né? O fermento ele se alimenta de carboidratos. Ele precisa de açúcar para crescer e criar em contato para criar o gás, né? Então o xilitol não dá. Mas assim, gente, mesmo o xilitol não fazendo isso, em pães low carb você pode usar açúcar para ele crescer, tá? Porque você vai colocar a quantidade de açúcar própria, adequada para aquele fermento comer o açúcar. Por isso que mesmo colocando açúcar num pão low carb, você pode colocar tranquilamente com segurança, sem medo, porque o fermento vai comer esse açúcar para ele poder crescer, tá? Então ele vai se tornar um pão low carb sem açúcar, mesmo você colocando açúcar, porque o fermento vai comer esse açúcar, esse carboidrato e vai ficar numa boa, tá bom? Eu gosto muito de, gente, pão low carb. Modéstia à parte, os pães aqui da Natia são uma delícia. Eu gosto muito de brincar nos pães low carb com as farinhas, tá? A gente consegue brincar. Ó, vamos partir para as farinhas low carb aqui, que a gente ainda tem que falar de açúcar e adoçante. Então aqui a gente tem farinha de amêndoa, farinha de castanha do Pará, farinha de nozes, farinha de macadâmia, farinha de amendoim, farinha de castanha de caju, farinha de avelã, farinha de coco, farinha de semente de girassol, são as principais aí. Ainda assim tem algumas que a gente usa mais. Qual a proporção? Proporção de açúcar para o fermento, você diz? Se for, depende muito. Normalmente, ó, para umas 5 gramas, mas assim, isso depende muito da quantidade de farinha, da quantidade de líquidos da sua receita, tá? Mas normalmente eu uso em torno de 20 gramas para 5 gramas de fermento num pão aí que leva mais ou menos 3 ovos, 4 ovos, tá? Essa informação de quantidade de farinhas e tal, a gente puxa até da confeitaria, da padaria tradicional mesmo, e a gente tem essas informações lá. 100% de farinha, para quanto de fermento, quanto de açúcar. Só que a gente tem que levar em consideração que na padaria tradicional, a quantidade de açúcar para o fermento seco é considerando o carboidrato ainda da farinha de trigo. Então, aqui na low carb, como a gente não tem farinha de trigo, a gente tem que colocar ali um pouquinho mais, uns 5, 10% a mais, porque para compensar aí se o pão crescer do jeito que a gente quer. Respondida a pergunta, Fina. Quais são as farinhas mais baratas por quilo? Gente, farinha de castanha de caju e farinha de coco, tá? São as duas aí que
eu defendo muito. Eu sei que muita gente na internet fala que farinha de amêndoas é a melhor, que não sei o que, mas assim, é aquilo que eu falei na aula de ontem. Quando você explica para o cliente sobre a farinha, né? Porque já aconteceu muito aqui do cliente perguntar: o seu produto só tem farinha de amêndoas? Eu falo: não, meu produto tem farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju e farinha de coco, são a base. Ah, mas farinha de castanha de caju, ela tem mais carboidrato. Sim, ela tem mais carboidrato, mas a gente compensa isso na quantidade da receita no total com a farinha de coco, que tem muitas fibras, faz muito bem pro seu corpo. E aí a gente consegue conversar com o cliente porque a gente entende os ingredientes que a gente está usando. Em compensação, a farinha de castanha de caju, ela tem mais carboidrato que a de amêndoa, sim, só que ela tem, só que a de amêndoas também é muito gordurosa. Então, assim, um acaba compensando o outro. E a gente no final fala que a gente faz isso para tornar o produto mais acessível e que não é esse produto em si que vai mexer no organismo, que vai cortar o processo de emagrecimento, não vai elevar a glicemia também. Porque não é o seu, vou dar o exemplo aqui, por exemplo, do bolo do pote, não é esse bolo do pote que vai levar em consideração o dia inteiro das 5, 6 refeições que você faz no dia, tá? Então, às vezes, pra mim não justifica, assim. Acho que a gente consegue tornar a dieta low carb mais acessível, explicando a essência de cada ingrediente para ser para todos, tá? Então, sim, eu sou a favor da combinação entre farinha de castanha de caju, farinha de coco, tá? Que são as mais baratas. E aí a gente coloca farinha de amêndoas também para deixar o sabor mais neutro e tal. Oi, Karina, agora eu sei o seu nome. Então vamos lá. E aí aqui a gente tem essas são as farinhas low carb. Muito, gente, farinha de coco, vamos falar dela. A farinha de coco, tadinha, ela é muito subjugada. Porque se não souber usar ela vai sim acabar com a sua receita. Ingredientes que podem acabar com a sua receita se você não souber usar: farinha de coco, goma xantana, psyllium, acho que são os que mais pode lascar tudo, porque eles absorvem muito, né? A goma xantana ela não absorve, mas ela torna uma goma, né? Tudo que tem ali ela vira uma goma. O psyllium e a farinha de coco eles absorvem os líquidos da receita, então a gente tem que saber equilibrar eles ali para conseguir ter o resultado que a gente quer. Por isso que farinha de coco, antes de falar mal dela, tadinha, porque ela pode acabar com a sua receita, só se você não souber usar. Então, por exemplo, eu dei uma receita para você de um bolo, que no bolo eu falo, que na receita fala para você colocar 50 gramas de farinha de coco. Sempre falo para vocês colocarem a farinha de coco por último. Por quê? Porque a absorção da minha farinha de coco que eu usei naquela receita pode ser diferente da absorção da sua farinha de coco, porque muda de uma marca para marca. A gente está falando de um ingrediente saudável, de um ingrediente que na plantação do meu fornecedor pode ter sido diferente da plantação do seu fornecedor. Então, vai colocando aos poucos, vai vendo ela trabalhando, vai vendo ela absorvendo. Eu mostro sempre a textura para vocês. Então, a textura do bolo low carb é a mesma textura do bolo tradicional. É uma massa aerada, uma massa cremosa. Então você tá colocando a farinha de coco. Você tá vendo que a massa tá ficando pesada? Para! Não é porque na receita leva 50 gramas que você necessariamente precisa colocar 50 gramas. Então, conhecer a sua farinha de coco vai te ajudar muito, porque a farinha de coco é como se fosse, vou colocar os dedos bem aspas aqui, gente, bem aspas, tá? Eu dou esse exemplo para ficar mais claro para vocês entenderem. A farinha de coco ela é uma fibra que absorve os líquidos da receita e ela envolve os ingredientes. Então, ela faz o papel, aspas, do glúten, tá? Porque ela cria ali, como ela absorve os ingredientes, ela cria uma rede, ela envolve, ela junta tudo. Por isso que se você usar ela de forma errada, o seu bolo vai virar uma sola. Mas porque ela junta todos os ingredientes, entendeu? Então você vai colocando ela aos poucos, chegou no ponto, chegou na cremosidade,
Já coloca na forma e coloca pra assar. Porque também se você colocar muito aqui, você tá usando a farinha de coco, você coloca muito ela, e aí você coloca e deixa bater, não. Coloca, deixa bater ali uns 30 segundos pra ela absorver, e aí sim você coloca mais. Não só coloca, conta até 3, coloca mais. Não, espera um pouquinho porque ela vai absorvendo ali. Você não coloca, ela já absorve, ela vai absorvendo e você vai sentindo a massa para que a sua massa fique boa, tá? Bolo no pote pode? Claro que pode. Bolo no pote é campeão de vendas aqui na Nutricia. Nossa, é carro-chefe. Bolo no pote pode, gente. Bolo no pote é um produto muito bem aceito, né? As pessoas já virou moda bolo no pote. Todo lugar tem bolo no pote. Principalmente agora virou moda bolo no pote, mas não bolo no pote low carb, né? Bolo no pote saudável, quase você não vê, então vale muito. Eu coloco metade da quantidade pedida, eu vou adicionando aos poucos. Tá certíssima, tá certíssima. Não tem como. Gente, eu sinceramente, entre farinha de coco, você coloca. Porque a farinha de linhaça, ela é low carb também. E ela também faz um gelzinho também. A gente consegue dar liga no nosso bolo. Entre farinha de coco e farinha de linhaça, 1000 vezes farinha de coco, né? Já falei que farinha de linhaça não é pra mim. Vocês têm alguma dúvida quanto a farinhas? Eu dei bem um resumão assim, bem um resumão mesmo, só das principais para vocês entenderem a diferença entre farinhas funcionais, farinhas low carb. Ah, outra coisa, farinhas low carb, a gente tem como base as farinhas oleaginosas, né? Elas são bem gordurosas. Então, olha como Deus é perfeito, como o mundo é perfeito, como a criação da terra é perfeita. As farinhas low carb, elas têm como base farinhas de oleaginosas, que são gordurosas, e também as farinhas acessórias, que são as fibras, que absorvem essa gordura. Gente, é muito perfeito. Fala a verdade, é muita perfeição nesse mundo. E as farinhas sem glúten, a gente tem as farinhas estrutura, que são secas, e tem as farinhas oleaginosas, que complementam também essas farinhas, as de leveza. Então, assim, é tudo perfeito, é só a gente saber mesmo usar elas. Eu faço bolo no pote low carb, sai demais aqui na minha cidade. Gente, depois dessa pandemia, Karina, nossa, a galera tá muito preocupada em cuidar da saúde. O pessoal tá se cuidando mais. Antigamente a gente queria comer um doce para matar a vontade, a ansiedade. Hoje não, a gente quer comer um doce com a consciência limpa, né? Comer um doce sabendo que o nosso corpo vai receber aquele doce bem, não vai fazer mal para nossa saúde, não vai mexer com o nosso cortisol, porque o açúcar refinado é uma droga que mexe com o nosso cortisol, com estresse, causa estresse. Inclusive é um assunto que eu gosto de trazer aqui para vocês, porque a confeitaria saudável não é só vender um doce, não é só vender um produto, né? A gente está vendendo saúde para as pessoas e tem que valorizar isso. Então deixa eu mudar aqui o slide pra gente falar. Aqui, ó, dá print. Dá print aí, ó. Deixei aqui para vocês como usar as farinhas sem glúten, tá? Ó, como usar. Então, a farinha base, que é a farinha de arroz, farinha de milho, a gente usa em torno de 30%. Maciez e leveza, que é a farinha de fécula, amido, 25%. Liga, que é a farinha de aveia, farinha de linhaça, farinha de chia. Ou então você pode colocar a fécula também, 25%. E a gordura, que são as oleaginosas, que é o que vai hidratar, vai ajudar a hidratar essa massa em torno de 20%, tá? Então, você tem uma receita de bolo aí na sua casa, aí você quer transformar ela numa receita funcional, uma receita sem glúten. Você pode começar fazendo essa substituição e ir adequando ao seu gosto, ao seu sabor, ao seu paladar, à textura que você quer. Mas essa é a base para você começar a já ajeitando aí. Tira print. Receita de bolo no pote no seu canal. Lá no meu canal tem 3 tipos de receitas de bolo. Low carb, sem glúten, sem lactose. Inclusive, é uma aula completa de 1 hora eu falando, eu explico cada ingrediente, o papel de cada ingrediente dentro da receita para que vocês não errem e entendam
a receita que vocês estão fazendo. Eu não consigo, gente, dar uma receita e entregar pra vocês fazerem. Eu preciso explicar pra vocês fazerem realmente certinho. Eu prefiro assim do que vocês ficarem com muitas dúvidas. Deram print? Vou colocar aqui já. E aí os açúcares, né? Então os açúcares saudáveis que a gente mais usa, a gente tem o mascavo, melado, mel, coco e ficou maçã, mas é maçã, e o demerara. Então o mascavo ele é o mais saudável aí, porque ele passa por menos processos químicos. Então vem a cana, vem o mascavo, mas por isso ele tem um sabor residual único dele. Ele combina muito bem com chocolate ele fica maravilhoso. Colocar ele em brownie fica delicioso. Ele tem, como ele vem praticamente direto da cana, então ele tem bastante umidade, mais umidade que o demerara, por exemplo. O demerara é o mais conhecido, o mais acessível, mas o demerara ele é o mais acessível, mas ele ainda é menos saudável que o mascavo, mas ele também é muito saudável, ele passa por menos processos químicos, então ele é muito bom. Nath, o xilitol vai entrar na próxima lista de adoçantes. Aqui nós estamos falando dos açúcares. O xilitol ele é um adoçante no próximo slide, tá? E aí a gente tem o melado, que vem depois do mascavo, que tem uma porcentagem maior de água na sua composição. O mel, que também o que muda é a porcentagem de água na composição. O açúcar de coco. O açúcar de coco ele é delicioso. Ele tem fibras, então se você vai usar ele numa receita, por exemplo, esses açúcares aqui, gente, não é para diabéticos, tá? Diabéticos, pessoas que estão em processo de emagrecimento fazendo low carb, esses açúcares não entram. Esses ingredientes aqui são para confeitaria funcional, tá bom? Então a gente tem o açúcar de coco. O açúcar de coco ele é muito saboroso. Como eu tava falando, ele tem fibra na sua composição, então tem que tomar um pouquinho de cuidado se for usar ele, porque ele derrete, ele carameliza, mas como ele tem fibra, talvez você tenha que ajustar um pouquinho aí a umidade da sua receita. Tudo é questão de teste. Açúcar de maçã, que tá muito em alta aí, inclusive tem muita gente falando que ele é low carb. Gente, açúcar de maçã não é low carb. Ah, mas ele tem muita fibra na sua... A minha cachorra. Ah, mas ele tem muita fibra... Oh, fica quieta. Mas o açúcar de maçã tem muita fibra na composição. Ele pode ter fibra, ele pode ser de 100%, ele pode ter 80% de fibra. Gente, ele é açúcar, tá? Diabético não pode consumir, ele leva a glicemia, ele é açúcar, ponto final. Ele também carameliza, ele tá muito em alta agora, porque ele é lançamento, então o marketing, a indústria pega pesado nisso, mas ele é açúcar, tá? E o demerara, como eu falei, ele é o mais usado. O demerara, ele vem em cristalzinhos, então sempre que for usar ele, pulverizar é só bater no liquidificador, que ele fica bem fininho, os cristais ficam bem fininhos, tá? Então o açúcar, diferente dos adoçantes, na receita, o papel dele também é envolver, porque como carameliza, imagina que o caramelo dentro do bolo, ele cria ali, junto com as moléculas de água, junto com o âmido, isso na confeitaria funcional. Então, ele ajuda na estrutura do seu bolo, na confeitaria funcional, num bolo funcional, um bolo sem glúten, tá? Então, o papel do açúcar, ele é muito importante na confeitaria funcional. Agora, vamos bem resumido mesmo, né? Acho que falta 10 minutos. E aí, agora os adoçantes. E diferente dos adoçantes... Ó, Nath, o adoçantes, o xilitol. Diferente dos adoçantes, os principais que nós usamos, que é o xilitol, eritritol, que não carameliza, mas ainda assim eles fazem um papel importante na receita. Esses adoçantes que a gente mais usa, que é o xilitol e eritritol, eles dão estrutura para o nosso bolo também, não carameliza, não ajuda, né, a ligar ali as moléculas de água na nossa receita, mas em compensação a gente tem a fibra, que é a farinha de coco, que é a que faz esse papel. Então, entende como a farinha de coco é importante? A gente não pode ficar julgando ela, porque ela faz um papel importantíssimo nas receitas low carb. Ela faz o que o açúcar não faz, ela faz o que o açúcar faz, o que o adoçante não faz, o que o glúten faz, e aqui, então assim, farinha de coco é vida, gente. Se alguém falar mal dela pra você, você defenda ela e fala
que você faz muitas delícias com ela, sim, sem deixar o sabor dela, tá? Por exemplo, você vai fazer um bolo, inclusive eu ensino um bolo que ele é de chocolate à base de farinha de coco. Ai, Jéssica, não fica com farinha de coco? Não, não fica com sabor de farinha de coco? Não, porque esse bolo de chocolate, o cacau, num bolo ele entra como farinha, uma farinha seca. Então, a gente coloca essa farinha seca, que é o cacau, e ajusta a umidade dessa receita para que não fique com sabor de coco. E um bolo de baunilha, por exemplo, na quantidade de água, você substitui uma parte dessa quantidade de água por essência de baunilha, que também não vai deixar sabor de coco, tá? Então vamos à farinha de coco sim, que ela é acessível, ela é gostosa e não fica com sabor de coco de jeito maneira. Algum desses adoçantes carameliza? Sim, o isomalte carameliza, tomatina também. O isomalte é o que eu uso, que é o mais acessível. Os adoçantes que eu uso, tá? Xilitol, eritritol, combinados os dois, não uso nenhum dos dois sozinhos. Por quê? Porque o xilitol ele pode causar desconforto e o eritritol ele pode cristalizar rapidamente e ele também causa mais ardência. Então, os dois juntos trabalham perfeitamente. O eritritol ele adoça em torno de 70% do xilitol. Então, os dois juntos eles se complementam. Para mim, eles foram feitos um para o outro. Aí, se eu quero fazer alguma coisa que eu precise caramelizar, eu uso o isomalte, tá? Ele é mais acessível, a gente encontra ele, é muito rápido. Então, assim, é o que eu falo pra vocês. Eu sou do básico que funciona, tá? E aí a gente tem o maltitol. O maltitol e a maltodextrina são os açúcares disfarçados, né? Então, às vezes a gente vai no supermercado, a gente vê um produto escrito zero açúcar e só é zero açúcar porque ele tem maltitol ou maltodextrina e de acordo com a Anvisa, por não ser açúcar, um produto que tem esses adoçantes, eles podem ser considerados zero açúcar, mas que elevam a glicemia dos diabéticos, então tem que ter cuidado, gente. Uma maltodextrina, ela é um adoçante sim, mas se um diabético consumir, pode elevar a glicemia, ela tem poder de absorção lenta, então assim, tem que conhecer, eles são vendidos também por aí, então não recomendo, não pode na low carb, não entra, porque são adoçantes, mas elevam a glicemia. A estévia é um adoçante também muito usado, muito famoso, tem até algumas marcas que estão fazendo a estévia sem amargor, e agora que eu vou dir, sem amargar. Então, mas assim, também não uso muito porque a estévia é legal, seria legal usar ela. Por exemplo, se você fazer um produto só com eritritol, por exemplo, e aí você coloca um pouquinho dela só para ajudar no doçor, sabe? Ela não é um adoçante que ajude na estrutura, então também não uso muito, só o básico que funciona mesmo. Amargor, muito obrigada, gaguejei aqui. Da lista deixa eu ver aqui. Algum desses adoçantes carameliza? Respondi. Os diabéticos podem todos esses adoçantes? Não, foi aquilo que eu falei. Os diabéticos não podem maltitol e maltodextrina porque são adoçantes disfarçados. Gente, existem mais de 30 tipos de adoçantes, mais de 70 tipos entre adoçantes e açúcares. Então, a Anvisa, ela libera... Minha cachorra. A Anvisa, ela libera para uso é aquilo que eu falei, a Anvisa libera por ser um adoçante, mas que diabéticos não podem consumir. Então, você vê um produto zero açúcar, gente, isso assim é uma irresponsabilidade dessas marcas, principalmente essas barrinhas de proteína, que a gente vê lá cheio de maltitol, cheio de maltodextrina e vem escrito bem grande zero açúcar. Zero açúcar porque não tem açúcar refinado, esses açúcares que eu falei anteriormente, mas tem adoçantes que têm o mesmo poder no nosso corpo que um açúcar normal. Então, não. Da lista dos açúcares e dos adoçantes, quais são os mais baratos? Dos adoçantes, é aqueles que eu falei, xilitol, eritritol. Não precisa ficar buscando outros tipos. Gente, toda hora vai aparecer um tipo de adoçante novo. Não fica
sabe? Se aparecer alguma coisa que substitua o xilitol porque ele causa esse desconforto intestinal, ou que substitua o eritritol, que ele causa, porque ele causa essa queimação na garganta e que compense nos valores e que a gente não precisa ficar comprando os dois, tal, tudo isso que envolve, legal. Se não, vamos fazer um mix, vamos equilibrar num outro ingrediente, sabe? Você fez um doce ali com esses adoçantes, equilibra num outro produto, sabe? Faz um produto menos docinho, entendeu? E você vai equilibrando ali pra gente usar o fácil e o acessível, tá? Carameliza normal? O que? O isomalte, Karina? Se for o isomalte, sim. Se você quiser que ele caramelize mais rápido, você pode colocar um pouquinho a cada 100 gramas de isomalte, umas 2, 3 gramas de cremor tártaro, que carameliza mais rápido e evita a cristalização dele. Essa dica aqui é muito boa. Guarda aí. Oi, Daniele. Amargor. Tá? Então, faltam 4 minutos para dar 1 hora de aula. Ai, gente, eu ficaria aqui falando, batendo papo com vocês que eu adoro. Então, os adoçantes são esses. Então, aqui eu uso xilitol, eritritol e isomalte, tá? Xilitol e eritritol, eles entram na receita para ajudar também na estrutura, não é só para adoçar, diferente do stevia, diferente da talmatina. Talmatina, ela adoça 3 vezes mais que o açúcar, mas é difícil de encontrar, só compra pela internet. Mas ele também é um adoçante que você pode usar, por exemplo, combinado com o eritritol, que adoça menos, que é um adoçante que ajuda na estrutura, mas que não adoça muito. Você pode colocar uma pitada de talmatina, mas também é um pouco difícil de achar só pela internet. Então, para vocês que estão começando, eu não indico por que minhas receitas são o básico que funciona. Porque para vocês que estão começando, eu não acho legal comprar pela internet, que só vende em grande quantidade. A gente não consegue comprar, tipo, 100 gramas, sabe? Você vai na casa de produtos naturais, você consegue comprar 100 gramas. Entendeu? E aí tem xilitol e eritritol nessas casas de produtos naturais. Então você compra 100 gramas, testa, do que você ficar comprando pela internet, aí você compra em grande quantidade, não gosta, não se adequa com esse adoçante, né? Com essa talmatina que eu acabei de falar, ou com stevia. E então, por isso que eu prefiro assim. Então, qual usar para o diabético? Sharon, diabético pode usar xilitol, eritritol, isomalte, stevia e talmatina. Vocês podem usar todos esses, tá? Pode usar sem medo, mas cada um tem a sua característica. Eu recomendaria você usar só o xilitol com o eritritol. Eu gosto de fazer um mix dos dois, tá? Eu faço mix até eu compro os dois, já faço o mix, já misturo tudo, já uso o mix em tudo, já deixo lá guardado e já uso o mix em tudo, tá? Em tudo mesmo, gente, é como se fosse um adoçante só. Para fazer um mix de adoçantes tem que ser 50-50. Olha, Empório, esse mix de adoçante é lá do curso, eu vou soltar aí, vai, anota aí. O meu mix, que eu sou fã, que eu uso nas minhas receitas, vou soltar aqui pra vocês. Segredo, hein? Só vai ganhar esse mix. Ah, não, mas vai ficar salva. Ih, caramba. E aí, produtor, posso soltar esse mix? Eu vou falar pra vocês, ó, o mix que eu uso, anota aí. Sim, Karina, a Liv vai ficar gravada. Ó, o meu mix das minhas receitas é de 100%, 75% xilitol e 25% eritritol. Gravou? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Mas vai ficar gravada, mas eu vou cortar essa parte. Só pegou quem ficou aqui. Eu uso esses dois desse jeitinho, por quê? Porque eu não uso 50-50. Porque o eritritol, se você coloca 50-50, se você usa ele em muitos cremes, por exemplo, ele pode cristalizar mais rápido. E aí, para ele não cristalizar, você vai ter que adicionar alguma gordura para retardar essa cristalização. Ou então fazer o seu creme, falar de um brigadeiro tradicional. Ou então fazer seu brigadeiro com creme de leite que tem a porcentagem maior para retardar essa cristalização. Só que aí pode ser que fique muito gorduroso. Então eu não gosto. Então por isso que eu prefiro desse jeitinho e eu vou medindo ali no doçor da receita para que não tenha pra gente não ter esse desconforto do xilitol e também não ter a ardência muito grande do eritritol. Porque eu prefiro colocar mais xilitol
e ter menos ardência do que colocar mais eritritol também e ter essa ardência, né? Porque o desconforto, a gente ainda consegue, se uma pessoa faz isso aqui é uma dica também, tá? Se você faz low carb, você sofre com desconforto com o xilitol e você gosta muito do xilitol, coma psyllium. Faz um pão com psyllium. O psyllium ajuda ali o seu intestino a segurar, a ficar bem hidratado. Já que não pode comer aveia, né? Come psyllium para ele ficar bem hidratado, para ele ficar bem cuidadinho. Kombucha também. A Franciele, que eu já falei dela, ela vai dar uma aula bônus lá no curso. Já pedi. Eu tô vendo se ela. Na outra jornada a gente fez live durante o dia. Só que tá tão corrido que essa jornada eu não consegui fazer live no almoço. E aí vinham os convidados. Então tem kombucha também, que também ajuda a hidratar a flora intestinal. Então a gente pode consumir mais o xilitol sem medo. Então assim, o xilitol ele também está sendo muito subjugado, tadinho. Mas se a gente hidrata a nossa flora intestinal, o xilitol ele não ataca ela, tá? Ele não causa esses gases, esses desconfortos, evita bastante. Gente, vocês têm alguma dúvida? Oi, Mari! Vocês têm alguma dúvida? Gente, eu tentei resumir assim, muito, muito, muito. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar, gosto de ficar explicando. Eu não vejo a hora de acabar essa pandemia, de marcar um encontro, de marcar para todo mundo se ver e a gente fazer muitas delícias juntas. Tudo junto e misturado. Ai, meu Deus. Nenhuma dúvida, né? Então tá. Ó, amanhã a gente vai falar sobre. Já vou dar um adiantamento. Amanhã a gente vai falar sobre empreendedorismo na confeitaria saudável. Então, tudo que você precisa saber, os subnichos da confeitaria saudável e a confusão que fazem. Como que você pode fazer aí na sua casa, vender produto, apresentar produto, a importância, eu já dei até um spoiler hoje, né? A importância de conhecer os ingredientes para apresentar, como conversar com o seu cliente saudável, para que você. Porque quando você. Não vou dar spoiler, não. Amanhã eu falo. Não, foi muito esclarecedora a Lívia. Obrigada por dividir esse conhecimento conosco. Logo assim que puder, quero fazer seu curso. A Empório Fit, a Empório sempre tá aqui comigo, sempre me acompanhando. Gente, conhecimento é assim, eu sou simples, né? Eu não tenho nenhum estúdio aqui para vocês, lindo, maravilhoso. Eu realmente comecei a dar aula agora, faz 2 meses, 3 meses que eu entrei nesse mundo de dar aula, mas porque eu vejo, o que me incentivou muito é que como a confeitaria saudável tá muito alta, eu vejo que tem gente criando uma coisa assim cabulosa. Ai meu Deus, e não é cabuloso, é muito simples, né? A confeitaria saudável mudou a minha vida, a minha alimentação, da minha família. A gente come aqui super bem, come pão, come tudo. E é só realmente ter interesse em aprender, né? Tem interesse em aprender para realmente fazer coisas gostosas e tirar esse preconceito de que coisa saudável é ruim, né? Não é ruim, é muito gostoso. É só realmente colocar a mão na massa pra gente fazer, colocar a mão na massa. Tá bom? Foi ótimo, obrigado por dividir conosco. Imagina, tamo junto. Quem me conhece sabe que eu sou nós. Tô zoando. Amei o curso e sua didática. Parabéns, ansiosa pela próxima aula. Amanhã tem aula, Nath. Amanhã é nós, gente. Estamos aqui amanhã, tá? Então, deu 1h04 de aula. Ai, meu Deus do céu, fico tão triste. Mas amanhã tem mais. Amanhã a gente continua batendo esse papo delicioso. Eu espero amanhã vocês às 20, então. Tá bom? Um beijo, vai ficar salvo lá no YouTube para quem quiser anotar, que não tirou print aí. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau.